o sacrifício, se atualizará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é quem eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Depois que passamos a experiência do tempo do Natal, esse tempo frutuoso que encerramos domingo passado, agora a igreja convida de novo a começar a nossa caminhada de tempo comum. Nosso jornalzinho, no título aí está escrito: segundo domingo do tempo comum. Portanto, começa a nossa caminhada de 34 domingos até o mês de novembro. Domingo do tempo comum. É tempo comum, mas não é tempo de fazer as coisas de qualquer jeito. Às vezes a gente pensa assim: é tudo comum, então vamos fazer de qualquer jeito. Vamos levando de qualquer jeito. Não é essa a proposta do tempo comum. Tempo comum é tempo de alimentar no nosso coração a esperança. Esperança de que dias melhores virão. Esperança de que as nossas dores serão enxugadas, as nossas lágrimas serão enxugadas pelo Cristo. As nossas dores se transformarão em alegria. Mas também é tempo de estreitar o nosso relacionamento com Deus. Portanto, é tempo de amadurecer no nosso relacionamento com Ele. Por isso a cor verde, a cor de algo que ainda não está totalmente maduro. Para dizer que é assim que se encontra hoje o nosso relacionamento com Deus. Nós não estamos totalmente maduros com Ele. Até porque o dia em que todo mundo tiver maduro no relacionamento com Ele, aí esse mundo já não tem lugar para nós. Aí é hora de voltar lá para o abraço do Pai eterno. Então vamos aproveitar essa dinâmica do tempo comum e ir amadurecendo o nosso relacionamento com Ele. E nesse final de semana, a palavra de Deus vem nos convidar a refletirmos sobre vocação. Faz parte da nossa vocação amadurecer no relacionamento com Ele. E ao mesmo tempo a liturgia vem nos afirmar que Deus escolhe pessoas para serem testemunhas do seu projeto de amor. Deus escolhe pessoas para dizer para esse mundo inteiro que Ele é amor, que Ele é bom, que Ele é Pai. Olhemos as leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, profeta Isaías, capítulo 49.
Domingo passado líamos o profeta Isaías, o capítulo 60. Agora voltamos para o 49, e aí os versículos 3 até o 6. O capítulo 49 foi escrito na época em que o povo de Deus estava confinado lá no exílio na Babilônia, ano 597 antes de Cristo. E a mensagem do profeta Isaías é uma mensagem de consolação, é uma mensagem de esperança. É por isso que nós temos aqui a figura misteriosa desse servo, a quem Deus confiou uma missão, a quem Deus confiou algo. E essa missão, ela deve ser cumprida na sua totalidade. Quando Deus confia a nós uma missão, não é para fazer de qualquer jeito, é preciso abraçar para valer essa missão, mesmo que essa missão nos cause sofrimento, mesmo que essa missão resulte em perseguição. Foi isso que aconteceu com esse servo. Uma missão que foi cumprida em meio à dor, em meio ao sofrimento, mas não foi uma dor e um sofrimento em vão. A dor e o sofrimento do servo resultou na redenção do povo. Portanto, o servo será recompensado por Deus. Esse servo que foi preparado desde o nascimento. O que está escrito lá no versículo 5 da nossa primeira leitura? E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo. Para nos dizer, meus irmãos, que na origem profética nós sempre encontramos Deus. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos envia. Foi Deus quem escolheu Israel para ser o seu povo. Entre todos os povos, Deus escolheu o povo de Israel. Deus revela o seu rosto a esse povo, Deus liberta esse povo da escravidão, Deus conduz esse povo que Ele escolheu pelo deserto. Deus faz aliança com esse povo. Deus providencia alimento para esse povo. Deus faz água brotar de uma pedra para matar a sede desse povo. Portanto, um povo que foi escolhido por Deus. E assim acontece conosco. Deus já nos escolheu, mesmo com as nossas fragilidades, mesmo com os nossos pecados. Ele conta conosco para que esse mundo seja um mundo mais humano, para que esse mundo seja um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. E tudo que nós fizermos, por mais bem feito que fizermos, é Deus agindo em nós. Não é mérito nenhum nosso. É à medida em que eu vou abrindo o meu coração para Deus. Aí eu vou fazendo as coisas boas. Aí eu vou me transformando num homem e numa mulher melhor. Não melhor do que o outro, mas melhor para melhor estar a serviço do outro. E é estando a serviço uns dos outros que nós vamos construir um mundo melhor. Construir um mundo melhor só para mim é egoísmo. Eu preciso construir um mundo melhor. Eu fico pensando, quando a gente conversa com o idoso, ele sempre recorda, olha, meu pai que construiu isso, meu pai que deixou tudo isso. E aí eu fico pensando, o que é que essa geração vai deixar para as futuras gerações? Meu pai me ensinou os valores do Evangelho, a minha família unida em torno da Eucaristia, em torno da Palavra de Deus, nós construímos bases sólidas. O que é que essa geração vai ter a dizer? Ou o que é que vão dizer dessa geração daqui 50 anos? O que nós estamos assistindo é uma desconstrução total da família, da moral, dos bons costumes. Estão desconstruindo tudo. Quem é que vai ser responsável para construir de novo? Se não nós, enquanto
fiéis a Jesus Cristo, enquanto cultivando a amizade com Jesus Cristo, enquanto mergulhados na sua palavra e não permitindo que o evangelho do mundo seja ditado dentro da nossa casa. Se nós não tivermos a coragem de fazer isso, nós não vamos ser lembrados no futuro. Ou vamos ser lembrados como uma geração de covardes que se acovardou diante da sedução do mundo, que não foi capaz de proteger a sua família, os seus valores. Por isso nós precisamos, nós somos dependentes de Deus. Por isso nós precisamos de Deus, porque Deus precisa ir atuando dentro de nós e jogando fora aquilo que não serve para nada. Depois a gente olha a segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Quando Paulo, quarta-feira que vem, sem ser essa, na outra, nós vamos celebrar a festa da conversão de São Paulo. Momento em que Paulo tem um encontro pessoal com Jesus. Quem foi Paulo? Ou melhor, quem foi Saulo? Saulo foi um grande perseguidor de cristãos. Tanto é verdade que Saulo tinha nas mãos uma autorização para perseguir e matar quem participasse dessa seita cristã seguidora de Jesus Cristo. E Paulo, do ponto de vista religioso, ele era excelente. Ele cumpria o judaísmo à risca. Nós precisamos eliminar essa seita que está ameaçando a nossa religião. Então Paulo consegue um decreto e sai para o mundo caçando cristãos. Mais precisamente, ele fica sabendo que em Damasco tinha uma comunidade de cristã forte. Então Paulo vai até Damasco e no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com Jesus Cristo. Nós vamos meditar essas leituras na próxima quarta-feira, no dia 25. Mas é só para a gente entender a segunda leitura. E o encontro de Paulo com Jesus mudou tanto a vida de Paulo que ele não quis saber nem do seu nome. Se chamava Saulo, a partir de hoje é Paulo. Eu não quero nada que me ligue ao homem velho, ao homem do passado. Agora eu sou de Cristo. Então Paulo, depois desse encontro, aí tem o desenrolar de toda a história, mas ele sai pelo mundo falando exatamente da sua experiência com Cristo, do seu encontro com Cristo, e aproveita e vai fundando comunidades cristãs, vai fundando pequenas comunidades. Então Paulo, ele atravessou toda a Grécia, falando de Jesus Cristo, em 18 meses. Pouco mais de um ano. Como é que o padre sabe disso? Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 2 até o 4. E aí Paulo precisava se sustentar. E o que é que ele faz? Ele encontra um casal de amigos chamado Priscila e Áquila e começa a trabalhar para esse casal. Paulo era fabricante de tendas, fazia barracas. Passado algum tempo, aparece lá junto com Paulo 2 amigos seus que ele havia conhecido na missão. Um chamava Silvano e o outro se chamava Timóteo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5. E aí quando chega Silvano e Timóteo, não está escrito lá na Sagrada Escritura, mas a gente pode deduzir que Silvano e Timóteo levou para Paulo uma quantidade de dinheiro para que ele pudesse evangelizar. Porque a partir desse momento, ele não trabalha mais para Priscila e Áquila. Ele se dedica totalmente ao anúncio do evangelho. E aí ele vai para a sinagoga, lá na igrejinha dos judeus, e lá na sinagoga ele começa a falar cada vez mais da sua experiência com Jesus, a ponto dos judeus pegarem Paulo e expulsarem da sinagoga. Nós não queremos você aqui dentro. Você está desestruturando a nossa comunidade. Olha só que interessante, gente. Foi expulso da sinagoga. E aí Paulo, e o resultado dessa expulsão foi que ele
funda essa primeira comunidade, a comunidade de Corinto, que tem na sua grande maioria gregos de uma vida muito baixa, uma vida muito pequena, com poucos recursos, mas era uma comunidade fervorosa. Embora cercada de adversidades, era uma comunidade que sempre estava disposta a acolher a palavra de Deus. Então, gente, Paulo escreve a sua primeira carta para essa comunidade, que é essa carta que nós lemos hoje, que ele começa com uma ação de graças. Aliás, toda carta que Paulo escreve, ele começa sempre agradecendo a Deus. E aí nessa segunda leitura, ele reivindica a sua condição de escolhido de Deus, afirmando que ele tem autoridade para anunciar o Evangelho, porque ele foi escolhido pelo próprio Deus. Deus, em Jesus, escolhe Paulo. E aí ele diz: todos nós somos chamados à santidade, todos nós somos chamados a atravessar os desafios dessa vida, mas sendo santos. Santos, portanto, na visão de Paulo, são todos aqueles que acolhem no seu coração a proposta de Jesus. E santos, na tradução que nós conhecemos, é separado. Ser santo é ser separado. Mas prestem atenção, gente. Ser separado não é ser alheio às coisas do mundo. Quando a gente é alheio às coisas do mundo, a gente se transforma em fanático. O Papa João Paulo II, que agora é santo, ele dizia assim: nós precisamos nesse mundo de santos de calça jeans, para dizer que é na realidade em que nós estamos que nós vamos cultivar a nossa santidade. Não precisa ir para os altares das igrejas, não. Nós podemos ser santos dentro de casa. Nós podemos ser um esposo santo, uma esposa santa. Nós podemos ser filhos santos, convivendo com as situações desse mundo, mergulhado no pecado, mas separado dessa situação. Eu convivo no meio do pecado, mas eu não sou um pecador. Eu convivo no meio da corrupção, mas eu não sou um corrupto. É nesse sentido que Paulo está dizendo. E é nesse sentido que ele nos convida à santidade. Conviver com as realidades desse mundo, mas com uma certeza do coração: eu não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo. Esse mundo não é meu. Eu estou aqui de passagem. Deus me concedeu alguns anos para estar aqui. E o que me impede de ser santo nesses anos que Ele me concedeu? Uns vão ficar 30, 40, 50, 90, acho que não passa de 100. O que é isso diante da eternidade? Por isso, viver nesse mundo, com todos os problemas desse mundo, mas cultivando a santidade no coração, vai fazer com que a outra pessoa, ela entre nesse processo de mudança de vida a partir do meu exemplo. Nós não precisamos impor: você tem que ser santo. O outro vai ser santo na medida em que ele enxergue santidade na minha vida. É muito fácil sentar numa cadeira e começar a dizer: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, mas e eu? Quando é que eu vou fazer? Quando é que a minha vida vai ser modelo para o outro? Cristianismo é assim, gente. A gente convence o outro não por uma retórica bem elaborada. A gente convence o outro pela nossa vida. Vida santa gera pessoas santas. E por fim a gente olha o evangelho de hoje. O evangelho de São João, o capítulo 1, versículo aí do 29 até o 34. O autor desse evangelho, o evangelista São João, ele quer responder a partir desse evangelho a uma pergunta: quem é Jesus? E quem é o apresentador de Jesus oficial desse evangelho, senão João Batista? João Batista vem dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Filho de Deus que possui a plenitude do Espírito.
Olha só que coisa interessante. Eu batizo com água, diz João, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu já recebi muitas perguntas. Padre, o que é ser batizado no Espírito Santo? Às vezes a gente fica se perguntando, o que é ser batizado no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele tem o poder de criar, de gerar dentro de nós o desejo pelas coisas do céu. O desejo, o amor pelas coisas da igreja, o amor pela Virgem Maria, o amor pelos santos. Então, quando uma pessoa diz, olha, eu gostaria de ser batizada no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo precisa fazer com que, primeiro, eu retire do meu coração aquilo que me impede de amar a igreja, aquilo que me impede de amar Deus acima de todas as coisas, aquilo que me impede de ter gosto pelas coisas do céu. É o que eu dizia agora há pouco, nós estamos aqui de passagem, então eu preciso receber esse batismo no Espírito Santo para que eu possa almejar as coisas do céu, para que eu possa querer na minha vida as coisas do céu. Aí sim, o batismo será completo. Batismo para apagar os nossos pecados com água, e o batismo no Espírito Santo para despertar no meu coração o desejo pelas coisas do céu. Peçamos, meus irmãos, nessa Eucaristia, que Deus nos conceda essa graça, Ele nos ajude a cultivar dentro de nós tudo aquilo que vai fazer com que o meu coração se configure ao coração de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.